poder a gente gravar essa aula. Então, a partir de agora, a gente está gravando a nossa aula 7 de gestão de empreendimentos e a gente vai estar dando continuidade à disciplina. A partir de agora, a gente vai falar um pouco mais sobre gestão da produção. A gente estava falando muito sobre gestão da qualidade nas aulas passadas. Até a última aula a gente falou sobre gestão da qualidade. Mas, a partir de agora, propriamente dito, a gente vai estar falando sobre gestão da produção. E aí, essa vai ser a nossa primeira aula. Eu vou colocar aqui, gerar uma apresentação aqui para vocês. Vocês não estão ouvindo ruído aí não, né, gente? O meu ventiladorzinho aqui está ligado. E a minha preocupação é de estar gerando muito ruído aí. Entrar ruído, né? Ou vocês não estão assistindo a aula. Beleza, beleza, show de bola. Então, gente, olha só. 7ª aula de gestão de empreendimentos. Tá? Deixa eu colocar aqui uma ferramenta que eu gosto muito, que é a canetinha. Era para ter criado vergonha de comprar aquele marcadorzinho que a gente escreve na tela. Mas vou comprar. Para que a gente possa melhorar nossas aulas quando forem no formato online. Então, a gente vai estar estudando hoje conceitos e fundamentos da administração da produção. Gente, estamos num formato que vocês quiserem fazer alguma colocação, basta vocês clicarem aí, ó, tem um íconezinho de uma mãozinha aí, ó. Eu vou escutar um barulhinho aqui. E aí eu vou dar a palavra a vocês. Não gosto de aula monólogo, eu gosto muito da turma de vocês, porque vocês são extremamente participativos. E isso é extremamente positivo. Isso é muito bom mesmo. Por quê? Como eu venho falando a vocês, durante várias aulas, vocês vão participar. Terminou o ensino médio? Eu tenho certeza que vocês vão atrás de trabalho. Vocês vão para Manaus, vão para Macapá, vão lá para Mato Grosso. E aí vocês vão participar de entrevistas lá, vocês vão participar de seleções. E nessas horas, essa habilidade vai ser requerida, tá? Se expressar, falar em público. Então, surgiu dúvida, perguntem. Quer fazer alguma colocação a respeito do que o professor está falando? Também podem. Vocês fiquem à vontade, tá, gente? Isso aqui não é um monólogo, é uma aula. Então, a gente está dando início hoje à questão da administração da produção. Nós vimos falando nas aulas passadas sobre a gestão da qualidade, aonde todos os funcionários, fornecedores, clientes, enfim, todo mundo que está inserido dentro do contexto organizacional, ele é o chamado stakeholder. E principalmente os funcionários, eles são responsáveis pela questão da qualidade. Mas a gente vai falar hoje sobre a gestão da produção. E a gente vai ter como pano de fundo uma empresa chamada Vila Grega. A Vila Grega, ela é uma empresa de vestuário, tá? De roupas masculinas, propriamente dito. Ela, durante esses 2 últimos anos, 2019, 2020, agora 2021, ela teve um incremento nas vendas dela de paletó de 10%. Ou seja, no último período, teve um aumento para esse aumento da produção, a esse aumento das vendas. Vocês são alunos da disciplina de gestão de empreendimentos.
Mas, se vocês fossem meus alunos de economia, eu diria a vocês, o crescimento de qualquer tipo de empresa, ele nunca pode ser muito rápido, abrupto. Por quê? Porque todas as empresas, todas as fábricas, todas as linhas de produção, elas têm uma coisa chamada capacidade produtiva. Imaginemos o seguinte, uma fábrica de tijolos. Essa fábrica de tijolos, ela tem a capacidade produtiva de 1.000 tijolos por dia. E aí, em determinado período, a economia aqueceu, os pedidos cresceram muito, e aí foi feito um pedido de 2.000 tijolos para um referido dia, para um único dia. Vocês acham que essa fábrica vai conseguir atender esse pedido? Sendo que a capacidade produtiva dela é de 1.000 tijolos por dia. Se ela receber um pedido de 2.000, ela não vai conseguir atender no mesmo dia. Ela vai precisar de 2 dias para poder atender esse pedido. Da mesma forma, a Vila Grega, ela tinha uma determinada capacidade produtiva de paletós, porém, ela teve um incremento na produção de 10%, que acabou fazendo com que ela tivesse uma dificuldade. Por quê? Ela não conseguiu atender essa alta demanda, essa quantidade de pedidos exacerbada. Essa empresa, a Vila Grega, ela é uma empresa familiar centralizada no dono, que é o seu Eduardo. Eu acho que tem um Eduardo aqui na nossa turma, né? É o seu Eduardo que é o dono da Vila Grega. E a gente tem uma característica nessa empresa que é a administração familiar. A administração familiar, ela é caracterizada por uma coisa: não existe tanto profissionalismo. Não estou dizendo que as empresas familiares são bagunçadas, não pensem isso. Eu só estou dizendo a vocês que a administração familiar, geralmente, ela é caracterizada por isso, que não há tanta organização, não existe a questão dos procedimentos, que nós já falamos nas aulas passadas, não existe o mapeamento dos processos, não se sabe exatamente como que são feitas as atividades dentro dessa organização. Por esse motivo, que há uma dificuldade na gestão dessa produção. No caso aqui, a gente está vendo que a Vila Grega ela teve um incremento de 10% na questão dos paletós. E aí ela não sabia o que fazer. Como que eu vou aumentar minha produção em 10% se as minhas máquinas não conseguem atender essa demanda? Será que existe alguma forma de resolver isso? Então, nessa empresa, existe uma falta de planejamento, uma falta de... existe lá dentro uma desorganização fabril. Isso tudo tem elevado os custos. Além disso, há uma falta de qualidade. A gente falou muito sobre qualidade nas aulas passadas. E alguns pedidos não são atendidos. Nós percebemos aqui que a Vila Grega ela não planeja a produção dela. De repente, até existe a possibilidade do aumento da produção de 10%. Até existe essa possibilidade. Só que, como o setor fabril está muito desorganizado, eles não percebem isso. Se, de repente, a Vila Grega, que trabalha, se ela trabalhar em um turno de 8 horas, ela incluir mais um turno de trabalho, será que essa capacidade produtiva dela não pode aumentar? Como é uma empresa familiar? Não entendi. Então, gente, para eu explicar isso aí, dona Pamela, eu vou explicar contando uma história. Qual é a história que eu vou contar para você? Uma empresa chamada concessionária da Honda, é dono de uma concessionária da Ford, é dono de várias concessionárias, dono de várias empresas na cidade de Manaus.
Até a década de 80, quem era o presidente da empresa, quem era o responsável por ela, era o senhor Simões, o presidente fundador, na época, da empresa Grupo Simões. Só que o que acontece? O Grupo Simões, no momento da expansão dele, no momento que ele estava deixando de ser apenas uma única empresa, ele era controlado apenas pelo senhor Simões, pelo fundador. Portanto, era uma empresa familiar, aonde, por exemplo, lá na gerência tinha um filho, lá no atendimento tinha um outro filho dele, tinha uma nora, lá na diretoria, não sei de onde, tinha mais um outro sobrinho dele. Então, era uma empresa familiar. Só que o que acontece, dona Pamela? A proporção de crescimento do Grupo Simões foi tão grande, que chegou num determinado momento que o velho Simões, ele percebeu que ele não conseguia mais controlar a empresa. Não havia mais como ele ter controle de todo aquele patrimônio, de todo aquele grupo. O que foi que o Grupo Simões fez? Ele se profissionalizou. Ele contratou uma consultoria e essa consultoria fez um levantamento de todo o grupo, de todas as empresas que faziam parte lá do Grupo Simões. E essa consultoria disse o seguinte, olha, a partir de agora, para que haja a profissionalização do Grupo Simões, é necessário que vocês contratem um presidente, vocês vão contratar um corpo diretivo, vocês vão contratar toda uma estrutura administrativa, vocês vão construir um prédio administrativo, e nesse prédio administrativo ele vai ser o responsável pela gestão de todo o grupo. E vocês, família, vocês vão sair de cena. E foi a melhor coisa que o senhor Simões fez. Desculpa, gente, beber uma água. Então, no momento que eles fizeram essa profissionalização, a empresa deixou de ser uma empresa familiar e passou a ser uma empresa profissional. Aqui em Santarém, a característica são de empresas familiares. Você vai lá numa loja, tu vai ver lá no caixa o pai, você vai ver lá como vendedora uma filha, um filho, você vai ver lá o genro cuidando do estoque, você vai ver, enfim, você vai ver a família toda. Vai ter funcionário? Vai. Funcionário de fora? Vai. Mas, de um modo geral, quem cuida da organização é a família. Então, essa é uma característica da empresa familiar. E a gente está falando aqui, lá da empresa Vila Grega, que ela é uma empresa familiar. E quem é o responsável pela administração dela é o senhor Eduardo. O que acontece? Essa desorganização lá da Vila Grega, ela foi uma situação que acabou deixando o senhor Eduardo extremamente preocupado. Por quê? Ele disse, poxa, eu não estou nem sabendo o que está acontecendo na produção, eu não sei quantas peças de paletó nós produzimos por dia. Desculpa, gente, que continua um pouquinho ruim. Eu não conheço o sistema produtivo. Então, ele convocou uma reunião com o setor de planejamento. E aí, o que ele fez? Ele expôs que ele não tinha as informações básicas da produção. Então, ele queria saber como que funcionava a produção, quantas peças eram fabricadas por dia, quantos paletós eram fabricados por dia, qual era a capacidade produtiva da Vila Grega. Então, ele buscou essas informações junto ao setor de planejamento. Vocês, no caso, são o setor de planejamento. Nós vamos supor que vocês são o setor de planejamento. E um de vocês faz parte lá do setor e tu queres o quê? Quer ser promovido. O que tu faz para ser promovido? Mostra serviço. Se tu queres ser promovido, tem que mostrar serviço. Então, para que a gente possa mostrar serviço, a primeira coisa que a gente vai fazer é um diagnóstico da produção. Tá?
nós vamos fazer um diagnóstico para que a gente possa entender como que funciona a nossa produção, quais são as entradas. O que são as entradas? Linha, tecido, mão de obra, máquina, a própria fábrica. Essas são as entradas. Quais são as saídas? Os paletós. Os paletós, que são a produção dessa fábrica. Como que a gente chama as entradas dentro dessa linha da administração, dentro da linguagem administrativa? A gente chama de inputs. Se algum de vocês decidir fazer administração, vocês vão perceber que a administração ela usa muitos termos em inglês, porque a nossa administração ela é importada. Então, a maioria dos estudiosos, a maioria dos pais da administração, eles são engenheiros, eram engenheiros americanos, e eles escreveram muito a respeito disso. Então, por isso que a gente vê muitos termos em inglês. Então, as entradas são chamadas de inputs, e as saídas são os outputs. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos apresentar para o seu Eduardo quais são as entradas da Vila Real e quais são as saídas. E aí, durante essa nossa aula, nós vamos estudar quais são as formas de produção, porque entre a entrada e a saída vai existir um meio termo, que é o processo fabril. Tá? Tem alguma pergunta? Sim ou não? Conceitos e fundamentos da administração da produção. E entender o que são entradas e o que são saídas de um processo produtivo. Como eu já vinha falando anteriormente, as entradas são todos os insumos necessários para eu produzir, para eu manufaturar um produto ou um serviço. Então, as entradas, por exemplo, lá da fábrica de cimento, eu acho que tem calcário lá. O calcário, vai ter uns produtos químicos, vai ter aquele maquinário. Tem uma fábrica aqui no Pará, que eles usam inclusive o açaí, o caroço do açaí batido. Eles usam o caroço como combustível da caldeira. É o cimento açaí. Eu não sei se tem aqui em Santarém. É do grupo Votorantim. Propositalmente eles deram esse nome, cimento açaí. Então, todas as entradas são os insumos necessários para a produção do cimento. A saída vai ser o próprio cimento, mas não só o cimento, porque haverão as sobras, que às vezes vai ter uma sobra produtiva. Isso também vai ser uma saída dessa empresa. Imaginemos que você acaba de pedir um x-salada. X-salada. Bom, né? Ainda mais uma hora dessa, já era 3 horas. Então, já bateu, né? Perguntas. Tá travando a conexão, gente? Eu acho que foi só do seu Leonardo, que ele acabou de sair da reunião. Enfim, gente, aí a gente vai falar agora sobre o processo produtivo do x-salada. Então, a gente chega numa determinada lanchonete, nós fazemos o pedido do x-salada. Isso a gente está falando de uma linha de produção, tá, gente? Uma lanchonete não deixa de ser uma linha de produção. Então, eu faço o pedido lá na lanchonete, aonde esse meu pedido ele é enviado até a cozinha, e lá na cozinha é feita a preparação desse x-salada, aonde eles já vão ter, por exemplo, os alimentos pré-cozidos, a carne já provavelmente já vai estar mais ou menos cozida, eles vão terminar de fazer o cozimento, eles vão fazer a preparação do sanduíche, e enquanto eu estou esperando essa preparação, eu já vou pegar a minha comanda, já vou, por exemplo, até o caixa, e aí eu vou efetuar o pagamento. Quando o meu pedido estiver pronto, o atendente vai me chamar. E aí diz, olha, seu produto aqui está pronto, seu sanduíche está pronto.
Aí eu vou até numa mesa e vou consumir meu salada, depois eu vou embora. Esse foi um processo produtivo, tá? Então, essa foi a descrição da produção do meu x-salada. Garantir uma maior eficiência depende de uma boa gestão. Nós vimos lá no filme lá, Fome de Poder, que a maior eficiência que foi buscada lá pelos irmãos McDonald's, ela só pôde acontecer por conta de uma boa gestão, porque eles eram extremamente rigorosos, eles cronometravam o tempo, ficavam só de olho no tempo, eles cronometravam as ações que eram feitas ali dentro do lanche, e com isso eles conseguiram fazer o verdadeiro fast food, que é a comida rápida. Então, essa gestão, essa administração da produção, ela só pode ocorrer se houver uma boa gestão. A gestão da produção é o planejamento, organização, direção e o controle das atividades produtivas. Então, para que eu possa ter essa boa gestão, eu preciso primeiro planejar. O que foi que os caras fizeram lá no McDonald's? Eles ficaram lá, nós fizeram todo o layout lá numa quadra do lanche. Depois eles organizaram os fatores de produção, que são o fator trabalho e o fator capital. O que é o fator trabalho, gente? São os funcionários. O que é o fator capital? São os equipamentos. Então, eles fizeram essa gestão do local, organizaram todas as máquinas, organizaram todos os funcionários, e no momento do início da operação, eles começaram a fazer a direção. Olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E, posteriormente, eles passaram a controlar, passaram a cronometrar o tempo das atividades produtivas. Isso é o que nós chamamos de uma boa gestão. Então, para que a gente possa garantir que a linha de produção possa ter um bom resultado, é preciso haver essa boa gestão. Em outras palavras, essa gestão da produção é a reunião de pessoas, dinheiro, máquina, materiais, métodos e informações para satisfazer as necessidades de quem? De quem, gente? Do cliente. Então, eu preciso fazer a gestão de todos esses recursos, gestão de pessoas, gestão do capital, ou seja, do dinheiro, gestão das máquinas. Vocês viram que eles tiveram que comprar mais alguns mixers? Então, a gente tem que fazer a gestão disso. A gestão da matéria-prima, gestão dos métodos de como se fazer o sanduíche e a gestão das informações para a gente poder satisfazer a necessidade do cliente. O que é produção, gente? O que vocês acham que é produção? Alguém fala alguma coisa? Senão vocês tinham acabado. Ah, né? Pode vocês. Tá. Bem, vamos dar prosseguimento. Será que é minha? Mas vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando? Não conseguindo entender? Gente, vamos dar prosseguimento. Eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá? O que a gente está falando aqui, eu estou gravando. Depois já está lá no YouTube para vocês acompanharem, caso vocês não consigam entender tudo que eu estou falando aqui agora, tá? A produção, ela é o quê? Ela é a transformação das entradas, que são os inputs, em saídas, que são os outputs. As entradas podem ser as instalações que eu falo são as fábricas. O capital, a mão de obra são os funcionários. A tecnologia, gente, não quer dizer computador, quer dizer a forma de produção, tá? Informações e matérias-primas.
Essas são as entradas, ou seja, os inputs. As saídas são o quê? São o resultado do processo produtivo, que são os produtos e bens, serviços e informações. Esses são os outputs, as saídas. É o celular. O celular é um output, é uma saída. Agora, para produzi-lo, eu precisei de microchips, eu precisei de placas, eu precisei de uma série de inputs para poder produzir esse celular. Uma outra definição de produção é a seguinte: a produção ela é um processo de criação de valores que tem como finalidade satisfazer as necessidades humanas. Criar valor, senhoras e senhores, não significa deixar um produto mais caro, mas satisfazer a necessidade do cliente. Às vezes o cliente não está buscando só o preço, às vezes ele está buscando um rápido processo de entrega, às vezes ele está buscando uma qualidade melhor. Não necessariamente ele está buscando o preço. A produção ela é o processo de criar valor para o cliente, deixar o cliente satisfeito. A gestão da produção, ela busca melhores resultados, que são medidos através de análise de performance, aferindo qualidade, redução de custos e aumento da produtividade. Então, eu vou ter que medir a minha performance, a performance da minha produção. Eu vou ter que medir de cada 10 produtos, quantos produtos são defeituosos? Nenhum. Então, eu aferi minha performance com 100%. 10 produtos, nenhum está dando problema, então eu estou com uma performance 100%. Redução de custos, porém está custando muito caro produzir esses 10 produtos com tanta qualidade. Eu vou precisar encontrar uma forma de reduzir esses custos. E outra, eu estou produzindo só 10 tijolos por dia. Isso não é bom para nenhuma empresa. Eu preciso aumentar a minha produtividade. Então, essa é uma outra análise de performance que eu preciso fazer na gestão da produção. A performance ela pode variar conforme a empresa, estando ela sempre atrelada à eficácia. A eficácia é o atingimento de metas. E a eficiência, que é fazer mais com menos. Então, a eficácia é o atingimento das metas e a eficiência é eu fazer mais, só que com menos recursos. Lembra lá do Lean Manufacturing, que a gente falou na aula passada? É mais ou menos isso. Esse aqui é um exemplo de um sistema produtivo, tá? Onde nós temos os inputs. Quais são os inputs? Recursos humanos, funcionários, são as pessoas. Instalações, é a fábrica, ou o ponto alugado lá do lanche. Materiais, é a matéria-prima. Máquinas, equipamentos, energia, capital, informação. Tudo isso são as entradas. E aí eu vou fazer o processo de transformação. Aqui, por exemplo, eu vou ter o barro, na indústria lá do tijolo. Só não vão reparar essa letra, gente. Eu vou ter o barro, eu vou ter o forno que eu vou esquentar esse barro, eu vou ter os funcionários. E aí eu vou fazer o processo produtivo aqui nesse período. Eu vou transformar essas entradas nos tijolos. E aí eu vou criar um bem, que é o tijolo. Vai ser a saída, vai ser o meu tijolo que foi confeccionado durante o processo de transformação, tá? Então, esse é o processo produtivo. E a gente trabalha nessa área aqui, ó, esse processo de transformação, tá? Para que a gente possa garantir qualidade, um custo menor e uma alta produtividade. Exemplificando, em uma fábrica de camas, as entradas são... olha só, vamos no exemplo. A gente tem uma fábrica de colchão, cama box. Quais são as entradas de uma fábrica de cama box? A própria fábrica, que é o espaço físico, tá? As máquinas que vão produzir as camas
as ferramentas de corte, elas vão cortar a madeira para poder fazer o estribo da cama, fazer aquela parte de baixo, e a mão de obra especializada. Isso são as entradas, esses são os inputs dessa fábrica. Quais serão as saídas, gente? As saídas serão a própria cama, é uma saída, mas também os recursos, os resíduos gerados por ela nesse processo produtivo. Por exemplo, o cavaco, que são pedaços de madeira, sobra de tinta, pó de madeira, tudo isso também são saídas. Mesmo que sejam sobras, mas elas também podem ser chamadas de saídas. Por que a gente vai fazer a gestão da produção? Mudanças no ambiente empresarial, elas estão exigindo um novo jeito de fazer as atividades, com mais rapidez no projeto de implantação desses novos produtos. Tá? E um baixo tempo de produção. Ou seja, uma pergunta? Então, essas mudanças no ambiente, no mercado, elas exigem que as empresas, quando elas lançam um novo produto, que elas tenham mais agilidade, que elas produzam um produto no menor prazo possível. Como chama esse tempo de produção? Lead time, tá? Professor, como é que eu vou usar o lead time na obra? O lead time é o tempo do início da obra até o final. É o tempo de produção. Lá na obra, a gestão da produção vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter que desenhar o projeto rapidamente. Eu vou ter que executar a obra no menor tempo possível. Eu terei também que reduzir os custos. Terei que fazer o mais com o menos. E tudo isso em função de uma única pessoa, o meu cliente. Eu preciso satisfazer as necessidades dele. Já pensou que todo o processo de um produto ou serviço ele pode ser administrado de forma mais eficiente? O que vocês fariam com esse conhecimento lá na UPA? Vocês já foram lá na UPA aqui em Santarém? Eu fui ontem. Uma loucura. Falta ali um processo de gestão da produção. Falta uma administração da produção. Lá, no momento que eles entenderem que eles são uma linha de produção, a UPA é uma linha de produção, onde eles recebem as entradas, os inputs. Quais são os inputs? O prédio, os enfermeiros, os medicamentos, o próprio doente. O próprio doente ele é uma entrada, ele é um input. E esse doente ele vai ser tratado ali dentro para gerar uma saída. O que seria a saída? Um paciente com a saúde restabelecida. Então, essa é a saída que se busca na UPA. Só que é necessário que essa administração, esse processo de transformação da pessoa doente numa pessoa saudável, ele precisa ter uma gestão eficiente, igual como foi feita lá no McDonald's. Eles precisam encontrar uma fórmula de não haver aquela bagunça, uma fórmula de resolver os gargalos ali dentro. O que são gargalos? São essas falhas no processo, é essa demora no processo, é essa demora no atendimento. Então, a gestão da produção, ela busca um melhor desempenho em que aspectos? Custo, ou seja, produzir a mesma quantidade, só que gastando um valor menor. Questão da qualidade, eu preciso buscar uma melhor qualidade do meu produto durante o meu processo produtivo, ou seja, eu preciso atender melhor o meu paciente durante o atendimento que ele está lá na UPA. Eu preciso dar um atendimento mais humanizado. Desempenho de entrega, eu preciso atender ele mais rápido. O paciente não pode ficar muito tempo ali, até por conta do risco da Covid. Então, eu preciso
deixar esse meu paciente mais rápido possível em condições dele ir embora. Flexibilidade. Eu preciso atender às necessidades do meu paciente. Às vezes o meu paciente ele só quer uma pessoa para conversar, tal. Que custa conversar, às vezes dar uma boa palavra para ele, aí ele vai embora. Outros, inovação. Por que eles não mudam aquele processo? Por que eles não compram um software de gestão de atendimento? Todas essas atividades podem ser feitas. Proteção ao meio ambiente. Como é que está sendo feito o descarte do lixo hospitalar? Será que eles estão preocupados com isso lá na UPA? Então, a gestão da produção não ocorre apenas na indústria. Ela também se aplica a empresas prestadoras de serviço, tais como a construção civil. Não pensem vocês que a construção de uma casa, de um edifício, não deixa de ser uma linha de produção. É uma linha de produção onde se tem a gestão dos processos. Então, é necessário que a gente faça a gestão adequada desse processo. A forma de gerir a produção estará atrelada ao tipo de produto e ao seu sistema produtivo. Para verificarmos isto, nós vamos ver duas formas de classificar os sistemas produtivos, conforme será demonstrado. Então, a gente tem duas fórmulas aqui da gente classificar os serviços. Olha, a natureza dos produtos, eles podem ser bens ou podem ser serviços. Bens, o nome já diz, são produtos. Um exemplo, o automóvel, que é um produto tangível, eu posso pegá-lo. Tangível é quando a gente pode pegá-lo. Consultoria, a consultoria é um serviço, e é um serviço, é um produto intangível. Eu não posso pegar uma consultoria. Posso recebê-la, mas pegar nela eu não posso. Com relação à padronização, o que é padronização, gente? É a produção em massa de produtos iguais. Esse produto aqui, por exemplo, ele é padronizado. Todos os modelos iguais a ele são exatamente iguais. Então, ele é um produto padronizado. Quais são os exemplos de produtos padronizados? Eletrodomésticos, automóveis, combustível, roupas. E eles têm uma uniformidade, uma produção em grande escala. Porém, existem os produtos personalizados. O que é um produto personalizado? Por exemplo, eu tenho uma Brasília velha e eu quero mandar reformá-la, mas eu quero deixar ela toda estilosa. Aí eu vou mandar personalizá-la. Quais exemplos de personalização? Fabricação de máquinas. As máquinas das indústrias, elas são personalizadas, não existem máquinas iguais. Então, o empresário ele vai pedir uma máquina de acordo com a necessidade dele. Ferramentas e a construção civil. Quais são as observações aqui? O foco é no cliente, um foco específico. Vamos dar um exemplo aqui agora das companhias aéreas. As companhias aéreas elas são empresas de serviços que devem gerenciar as suas atividades, se elas quiserem se manter competitivas. E elas vão utilizar os seus recursos de uma forma adequada, resultando assim no menor custo. Exemplo, o que elas têm que fazer nesse processo aqui? Ó? O que elas vão fazer aqui no processo de transformação delas? Elas vão fazer o carregamento e descarregamento das bagagens de uma única vez. Elas vão levantar voo com todos os assentos ocupados. Na questão da qualidade, elas vão garantir o melhor atendimento do cliente, do passageiro. Vão tentar pousar de uma maneira mais suave, para não incomodar o cliente, e garantir a segurança da bagagem dos clientes. Outros pontos. Essas empresas elas precisam respeitar os horários. Imagina o seguinte, eu saio daqui de Santarém em 3 horas, eu sei que eu vou chegar em Belém em 4, e eu tenho uma reunião marcada para 5 horas. Se ela não respeitar o horário e quiser sair daqui de Santarém em 5 horas, o que vai acontecer com a minha reunião? Eu vou perdê-la. Então, esses itens são todos itens ligados à performance da empresa aérea. Nem sempre as empresas tiveram toda essa preocupação, mas a modernização, a globalização, ela trouxe essas preocupações.
para as empresas, para que elas possam fazer a administração da produção de maneira adequada. Os sistemas de gestão, eles estão evoluindo em função das exigências do mercado, trazendo avanços para as organizações. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, lá em Nova York, eu assisti ontem uma reportagem no Jornal da Globo, que as pizzas, lá uma das coisas mais tradicionais eram as pizzas de R$1. Só que com a mudança do mercado, esse processo inflacionário mundial, essa característica das pizzas de R$1 praticamente está acabando lá. Eles estão aumentando o preço da pizza, da fatia da pizza, já está passando de $1. Está R$1,50. Então é uma evolução desse processo fabril das empresas lá que trabalham com pizza. Vocês sabiam que os homens das cavernas, eles já faziam o processo produtivo? Eles tinham que produzir as ferramentas deles, tinham que fazer as facas dele, tinham que fazer as lanças dele, para poder eles caçarem o almoço deles. Não era fácil, igual como é para a gente hoje, ir no supermercado. Então, eles já tinham que fazer esse processo produtivo. Alguns marcos históricos aqui da produção. 1764, a invenção da máquina a vapor. 1780, a Revolução Industrial. Nesse mesmo ano, a gente já teve também, por assim por diante, a administração científica foi em 1860, salvo engano, não devo ter colocado aqui. Produção em massa também foi nessa época, mais ou menos. O sistema Toyota de produção foi em 1980, mais ou menos. A partir de 1970, mais ou menos, não lembro, 1960, desculpa. Em 1980, a gente teve todos esses marcos históricos aqui, a globalização, a redução dos custos de produção, a garantia da qualidade, a reengenharia, novas técnicas de gestão da produção, a busca por resultados, a questão do trabalho em equipe, a automação da tecnologia da informação. A gente tem esse vídeo aqui, ó, vocês falaram que vocês estavam ouvindo, então vou passar esse vídeo aqui rapidinho para a gente... Escrito, dirigido e atuado por Charlie Chaplin. É uma análise, olha, gente, principalmente a sociedade industrial. É uma análise do filme Tempos Modernos. Vocês ouviram agora o áudiozinho que eu coloquei? Então aí? Posso colocar o vídeo? Então vou colocar aqui, tá? Presta atenção no vídeo aí, gente. Onde as cidades são sujas, barulhentas e a atividade humana foi reduzida a uma repetição de tarefas que não exigem nenhuma criatividade. Na década de 1930, o mundo estava passando pela Grande Depressão, decorrente da crise de 1929. A industrialização estava a todo vapor, porém, o desemprego era generalizado. Em 1931, Charlie Chaplin viajou para a Europa e conheceu Mahatma Gandhi, que também estava em viagem para discutir com o vice-rei da Inglaterra sobre a independência da Índia. Juntos, eles discutiram sobre a sociedade moderna e as tecnologias industriais. Chaplin começou a observar os problemas causados pelas modificações sociais na sociedade industrializada e teve a ideia para escrever o filme. Nessa época, o cinema já não era mais mudo, mas ele tomou a decisão de deixar o filme quase sem fala para manter o aspecto de universalidade de Carlitos, seu personagem. Sem a barreira da linguagem, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode assistir, entender e se divertir e refletir sobre o filme. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia, e hoje vamos entender um pouco da sociedade industrializada em tempos modernos, de Charlie Chaplin. Carlitos tenta se adequar à sociedade, trabalhando como operário numa fábrica
e seguindo as normas sociais. Porém, não dá muita sorte e sempre se mete em problemas, como, por exemplo, perder um emprego ou ser preso por vadiagem e vandalismo, repetidas vezes. Nas idas e vindas, ele conhece uma órfã que também não se enquadra bem nessa sociedade moderna. Ambos se encontram na vida e tentam se ajudar na busca de uma vida digna. Uma casa e um emprego para sobreviver. Dois patinhos feios que não se encaixam no sistema moderno. Mas provavelmente a melhor sinopse é a mensagem que dá a introdução ao filme. Tempos modernos. Uma história sobre a indústria, a iniciativa privada e a humanidade em busca da felicidade. Logo, a primeira imagem do filme já é uma alusão ao tempo do homem que foi tomada pelo tempo da fábrica e da indústria, acompanhado de uma música alta e alarmante que também faz referência ao sinal de uma fábrica. O relógio aponta a hora de entrar, trabalhar e sair. O filósofo Foucault é um dos pensadores a falar sobre essa sociedade, o biopoder e as instituições disciplinares que delimitam o espaço da vivência humana. Obedecer horários, obedecer regras, obedecer padrões. É por isso que hoje em dia as escolas estão revendo a sua estrutura de organização. Mas ainda temos muitas escolas que se assemelham a fábricas. Um sinal para entrar, todos devem se sentar alinhados e de forma disciplinada, não devem haver questionamentos e um sinal para sair. Tudo isso se assemelha à organização das fábricas, dos quartéis e até mesmo das prisões. Na sequência... Senhora Piacina, le Junker sur la cite, Todos gostam do improviso. Finalmente ele descobre seu talento, o improviso que nada tem a ver com a repetição e a mecanização da sociedade industrial. É interessante notar que tanto ela como ele se realizam numa atividade que não faz parte do mercado de trabalho, ainda mais no mercado industrial. A música, a arte, o improviso traz liberdade a eles e se enchem de esperança e sonhos. Mas E aí, gostaram? Sim, professor. Então, gente, olha só. Dando continuidade, assim, falando um pouco sobre a questão do filme, o filme retrata essa questão dessa prisão aí desse mundo moderno, da industrialização, onde nós somos preparados para nós sermos funcionários, nós somos preparados para servirmos ao capital, para servirmos ao capitalista, para que a gente possa estar de acordo com a administração da produção. O Chaplin ele fez um filme brilhante aí, antevendo até muitas coisas na época dele, onde ele questionava esse sistema capitalista, onde ele dizia, não é bem assim. Eu posso criar, eu posso ser um artista, eu posso ser uma pessoa diferente, sem mesmo estar ligado a esse sistema produtivo. Eu até vi um questionamento muito bacana de um youtuber. Ele disse o seguinte: na minha época de escola, eu era um bagunceiro, eu era um enturmado, eu não estava muito preocupado com as atividades, e eu sempre era muito questionado pelos meus professores por eu ser dessa forma. Mas eles não enxergavam uma coisa, eu tinha uma inteligência, era uma inteligência social, eu sabia me relacionar, eu sabia vender aquilo que eu tinha para vender. E hoje esse cara é um youtuber famoso, ganha muito dinheiro, tudo. E ele tem uma habilidade, só que a habilidade dele não tá tão ligada a essa questão produtiva.
Ele tem uma habilidade social, ele sabe se relacionar com as pessoas. Então, dessa forma, às vezes você pode até não ter tanto aquela habilidade técnica, mas de repente você tem alguma habilidade social. E você pode utilizá-la para ganhar dinheiro. Então, o processo evolutivo e as exigências do mercado, elas trouxeram alguns conceitos novos. A gente vai falar sobre eles. O conceito do just-in-time. O conceito do just-in-time é a utilização é a redução total de estoques. Se eu produzo 1.000 tijolos por dia, eu só vou ter estoque para produzir 1.000 tijolos por dia. Eu vou trabalhar com estoque zero. Esse sistema, ele caiu muito por terra agora com a pandemia, porque as empresas não trabalhavam com estoque, não tinham estoque, e aí com a pandemia, muitas empresas pararam, muitas fábricas pararam, e aí as empresas não tinham. Quando elas retornaram, elas estavam sem estoque, elas não tinham matéria-prima para produzir. Então, o just-in-time ele foi até meio que colocado em xeque com a pandemia. Engenharia simultânea. A engenharia simultânea é o envolvimento da gestão da produção na área da criação. Resumindo, quando a gente está fazendo um projeto desse celular aqui, ó, tem a área de planejamento, a área de projeção. Mas o que eu vou fazer? Eu vou chamar o pessoal lá da produção, o pessoal lá do chão de fábrica, para eles participarem da reunião da produção, para que eles possam apontar quais possíveis defeitos esse produto pode ter, o que pode acontecer lá na hora da produção. Então, é uma engenharia simultânea. Então, eu estou colocando o setor lá de criação junto com o setor de execução, para a gente poder conversar a mesma língua. Consórcio modular é o compartilhamento de responsabilidades junto aos fornecedores. Quando eu estou no processo produtivo, eu estou criando, por exemplo, eu trabalho lá na Honda, eu estou criando uma moto nova, uma nova broche. Na hora que eu estou no processo produtivo, eu já vou chamar o pessoal lá dos meus fornecedores, para saber se eles vão ter peças para atender essa minha nova moto. Então, é um consórcio modular. Células de produção, vai além do arranjo físico, ele vai buscar uma integração das atividades produtivas, transformando-as em pequenas unidades. Então, cada área lá da minha fábrica vai ser uma célula. Aí, cada célula vai precisar alimentar a outra. Então, vai ser como se fossem células de produção. Sistemas flexíveis de manufatura é uma possibilidade de automatização, disponibilizando máquinas e sistemas automáticos de transporte. Como o nome já diz, eles são flexíveis. Eu não vou produzir só uma única coisa, eu posso, de repente, acrescentar outros produtos. Eu posso acrescentar uma nova forma de entrega, de transporte. Tudo isso eu posso trabalhar nos sistemas flexíveis. Manufatura integrada por computador. Essa manufatura, quem vai controlar o processo produtivo, não é o homem, mas sim um sistema de computador. É o sistema que vai ficar responsável pela produção. Customização em massa. Esse é um conceito bem interessante. Vou dar um exemplo para vocês. O Dennis é um supermercado que tem lá em Uxinná. Ele decidiu que ele ia criar uma marca de arroz. Aí ele foi lá com o fornecedor lá no Mato Grosso. Olha, eu preciso de tantos 1.000 quilos de arroz por mês. Só que eu quero que tu tire a tua marca. Você vai colocar a minha marca. Aí ele criou lá o arroz Dennis. Então é uma customização em massa. O arroz, na verdade, é de uma outra marca. Só que ele foi lá e... Não, eu quero que tu bote a minha marca lá na embalagem. É possível fazer isso? É. Se tu pagar. Postergação da configuração final. É a condição de adiar o máximo possível a produção e a configuração final do produto. Só produz o próximo quando o cliente fizer o pedido. Essa produção é o seguinte, essa postergação. Eu só vou produzir aquilo que meu cliente pedir. Eu não vou trabalhar com estoque nenhum. Então, o cliente pediu, eu ligo a máquina. Não pediu, eu desligo. Outsourcing.
é a estratégia de transferir uma atividade, um processo para uma empresa no exterior, uma empresa externa. Um exemplo, a Tramontina. A Tramontina, muitos dos produtos dela já não são mais fabricados aqui no Brasil. Eles transferiram para a China, porque é mais barato lá o processo. Então, eles mandam uma outra empresa produzir alguns produtos dela. Produção mais limpa é uma abordagem que está preocupada com o meio ambiente, onde eles estão mais preocupados com os recursos naturais, é uma produção mais sustentável. Lean Manufacturing, a gente já falou sobre isso na aula passada, é uma produção enxuta, onde você vai buscar fazer o mais com o menos. Seis Sigma, nós falamos também, é uma técnica voltada para a qualidade, que visa diminuir ao máximo a variabilidade das peças. Um exemplo lá da bola de futebol que eu dei para vocês. Eles vão procurar trabalhar com um único tamanho de bola. Customização. O que é a customização? É uma personalização. A gente já tinha falado um pouquinho há pouco. E a manufatura é o sistema de fabricação de uma grande quantidade, seguindo o mesmo padrão. Aqui são algumas decisões que o gestor da produção precisa tomar. Ele precisa tomar conta das instalações, ele precisa saber como será o local da fábrica, qual será a capacidade de produção, qual será a tecnologia é a forma de produzir. A integração entre as linhas de produção, ele vai ter que trabalhar a questão da organização, os recursos humanos, que são os funcionários, ele tem que buscar também a questão da qualidade, planejar, programar e controlar a produção. E também a questão da geração de novos produtos. Então, esses são os conceitos necessários para que a gente possa começar a entender o que é a administração da produção, como é que funciona a gerência de uma produção. A gente tinha feito uma proposta de uma atividade em grupo, mas que agora vai ser individual. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou mandar isso lá no grupo para vocês, agora, onde vocês vão fazer um quadro. Cadê o marcador? Está aqui o marcador. Vocês vão fazer um quadro, levantando quais são as entradas necessárias da fábrica de paletó, da empresa Vila Grega. Vocês podem pesquisar isso na internet, tá? O que é necessário para produzir um paletó? Vocês vão anotar tudinho lá e vocês vão fazer o quadro. Vocês vão fazer um quadro aqui, ó. Um quadro. Vamos dar um exemplo aqui. Tem um slide vazio. Vou colocar nesse slide aqui mesmo. Vocês vão fazer um quadro aqui, ó. Nesse quadro vocês vão colocar da seguinte forma. Vou colocar aqui. Um lado vai ser o input, ou seja, as entradas, tá? Para a fabricação do paletó. Aí vocês vão dividir aqui. Do outro lado serão os outputs, que são as saídas, tá? E aí vocês vão descrever quais serão as saídas dessa fábrica, da Vila Grega, da fábrica de paletó. Depois de montar o quadro com as entradas e saídas, posteriormente vocês vão montar um outro quadro com as saídas, tá? Falei para vocês da entrada e aqui falei das saídas. Mas vocês também vão colocar as possíveis sobras que serão geradas. Dentre os conceitos de produção que nós trouxemos hoje, quais vocês acham que poderiam ser usados na empresa Vila Grega? Vocês vão responder essa segunda pergunta. Isso aqui, ó, é uma questão só, tá? É como se fosse a primeira questão. Aqui vai ser a segunda questão. Vocês viram os conceitos que nós apresentamos para vocês? Que foram just-in-time, engenharia simultânea, consórcio modular, célula de produção, manufatura por computador. Quais desses conceitos vocês acham que a gente poderia utilizar na empresa Vila Grega? Vocês vão responder essa segunda questão. Então, vocês vão ter duas questões. Uma, vocês vão fazer o quadro com as entradas e as saídas. E segunda, vocês vão responder quais dessas tecnologias poderiam ser usadas na empresa Vila Grega. Vocês vão mandar essa resposta para mim até na próxima semana. Vou mandar primeiro e-mail, tá?
vai constar como sendo uma atividade individual. Nós faríamos em grupo, mas como a gente teve essa aula online, nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Alguma dúvida, gente? Parar a gravação.